Sobre essa tentativa de golpe, o que acontece no horizonte próximo, a gente vai conversar com quem entende do assunto, com quem está envolvido com a política da América Latina já há algum tempo, o analista e consultor internacional Amaury Chamorro, que inclusive fala com a gente da Colômbia, não é, Amaury? Bem-vindo, boa noite, bem-vindo ao J10 e bem-vindo também o meu querido camarote. Flávia Oliveira, por favor, minha querida parceira, chega mais para essa conversa aqui que faremos com o Amaury, que está em Bogotá, né, Amaury? Boa noite, Aline, Isso, boa noite a todos. Boa noite a todas, Amaury, a todos. Gostaria de começar, então, a partir até desse retrospecto que eu trouxe. Eu acho que muito do que está acontecendo na Bolívia tem a ver com o momento político desse MAS, né? Que esse partido, esse grande partido político do país, o Movimento ao Socialismo, que hoje está rachado, né? É o partido do ex-presidente Evo Morales, que ainda é muito popular na Bolívia. Era até pouco tempo o partido do Luiz Arce, atual presidente, que foi apadrinhado politicamente pelo Evo Morales. O país está em ebulição, há uma crise política em andamento. Te pergunto se essa tentativa de golpe hoje, que foi contida, dá por resolvido o problema principal ou a ameaça persiste? Quais são os reflexos disso na América Latina? Bom, antes de tudo, eu gostaria de fazer um comentário que acho que é importante esclarecer. O presidente Evo Morales, ele sofreu um golpe de Estado em 2019. Não é que ele renunciou por protestos populares. Houve um golpe de Estado militar, financiado inclusive por grupos milicianos que eram de uma região de Santa Cruz, onde houve uma massacre, e a gente então tem que entender esse contexto do presidente Evo Morales como um golpe de Estado que ele sofreu. Ele venceu aquela eleição com quase 10 pontos de diferença do segundo candidato. E a gente sabe do sério questionamento, inclusive, da participação da OEA e aí do Almagro, né, como uma pessoa que viabilizou, de certa forma, aquele golpe de Estado. Então, agora, o presidente Luiz Arce, ele ganha uma eleição democraticamente eleito e ele, obviamente, sofre uma série de pressões, não só dentro do país. Vamos lembrar que a Bolívia ela tem um processo que eles chamam da meia-lua, né, que é uma parte muito vinculada ao agronegócio na fronteira com o Brasil, que durante muito tempo tentou derrubar o presidente Evo Morales. E agora, basicamente, a gente tem o reflexo disso. Essa ação de hoje é uma ação muito desvinculada e desarticulada, digamos, de um general que tentou, de alguma maneira, movimentar as Forças Armadas, porém que ele não tinha um respaldo militar e também não tinha um respaldo popular. Agora, o que a gente não pode descartar é a capacidade que as forças econômicas exercem sobre a Bolívia. Vamos lembrar que o Elon Musk, ele assumiu que financiou o golpe de Estado de 2019 contra o presidente Evo Morales e que, inclusive, a população deveria se acostumar porque ele financiaria outros golpes caso fosse necessário. Por quê? Porque a Bolívia é o país que tem a maior reserva de lítio do planeta, que é indispensável para as baterias e para o funcionamento de toda essa tecnologia vinculada principalmente aos carros elétricos. Então, a Bolívia, que tem também recursos naturais como gás e outros minerais importantes para o funcionamento do sistema de um mercado inteiro que está nascendo e está se fortalecendo no mundo inteiro. Então, a Bolívia só que tem um funcionamento de um país que gerencia as suas reservas e os seus recursos naturais de uma maneira independente, não favorável aos interesses dos Estados Unidos e das grandes corporações que dependem desse lítio para se desenvolver no mercado. Então, isso daqui eu acho que foi um fato meio descontextualizado, não é a mesma coisa de 2019, apesar da gente ter no contexto do MAS, dessa disputa interna entre o presidente Luiz Arce e o presidente Evo Morales. Amaury, Flávia Oliveira falando aqui do Rio, boa noite, obrigada pela sua participação aqui no J10. E já que você citou o Elon Musk, minha pergunta tem exatamente a ver com a rede social. Um ponto que chamou a atenção nessa noite, ou tarde noite, foi justamente a quantidade de manifestações da comunidade internacional que se deu via X, a rede de Elon Musk. Os próprios presidente Arce e ex-presidente Evo Morales anunciaram a ameaça, a tentativa de golpe, também na mesma rede social. Já que você acompanha tão bem a região e o marketing político, como é que você vê essa resistência se dando também pela rede social? Na verdade, essa rede social ela serve mais como uma sala de imprensa, né? Os governantes, os políticos utilizam o X, né, antigo Twitter,
como um mecanismo de comunicar muito rapidamente alguma coisa, por exemplo, no caso de um golpe de Estado. Isso aconteceu no Equador em 2010 contra o presidente Correia, isso também ocorreu com o presidente Evo Morales na Bolívia e com as tentativas de golpe de Estado, o golpe de Estado que também ocorreu contra o presidente Lugo no Paraguai. Então, é uma forma de comunicar muito rapidamente, porém, já há uma velocidade, digamos, diferente do que foi naquela época, né, quando, por exemplo, surge o Twitter, onde você já tem uma articulação da comunidade internacional para tentar proteger esses governos que podem ser certos setores, né, mais conservadores, países como os Estados Unidos ou a União Europeia, que apesar de ter uma distância política e ideológica muito grande da Bolívia, nesse momento eles também estão sendo muito questionados